Fala galera, bem-vindos a mais um tutorial aqui no Layer Lemonade. Hoje a gente vai fazer um experimento aqui no Cinema 4D, esse tipo de composição aqui, ó. A gente vai fazer esse cubo de água aqui, né? Esse tipo de cena que está muito comum hoje em dia na internet, né? Todo mundo está fazendo essas cenas como se fossem esses micromundos, né? Criando, né, essas ondas aqui, essa textura de água. Esse material de água também, né, com esses reflexos e tal. E também a gente vai fazer essa torrezinha aqui para brincar um pouco aí também. Essa composição, na verdade, ela é toda feita no Cinema 4D e ela é totalmente animada. Ela está animada, mas eu não dou um render animado dela porque ficou realmente muito pesado. Mas vamos lá, o negócio é o seguinte, é porque esse tipo de coisa aqui eu vejo muita gente fazendo sempre com o Octane Render, né, Redshift, e usando esses renderizadores externos do Cinema 4D. Aí eu pensei, bom, e se desse para fazer uma coisa semelhante a isso, mas usando o Physical Render, né, do Cinema 4D, ou seja, usando apenas a ferramenta interna do Cinema 4D para gerar esse tipo de visual, e ficou assim, eu acho que pelo menos para mim ficou legal, tá contendo, vamos dizer assim. Então eu tenho minha cena original aqui, essa aqui não tem muito segredo, mas vamos criar um novo arquivo aqui, vou dar um Ctrl N para a gente criar uma nova cena, e já vou começar criando um cubo. E aí eu já vou dar um Ctrl S aqui também, né, porque eu não sou bobo. E aqui eu vou nomear para tutorial 2, beleza. E vamos colocar esse cubo aqui numa proporção mais aceitável, né. Vou colocar esse cubo aqui com 400 por 80 por 400. Esses números eles são pra gente manter a cena pequena, vamos dizer assim, né, senão fica muito pesado depois. E vamos colocar aqui 500 por 500 nos segmentos aqui, tá? Vamos ver aqui no nosso display. Vou mostrar os nossas subdivisões. Você vê que ficou bem fechadinho ali, né, o cubo. Vou diminuir aqui, ó. Aqui. E as subdivisões todas, vocês vão entender por que precisa disso tudo aí. Aqui também a gente vai colocar um Fillet Surface, que é pra gente, né, ter as nossas bordinhas aqui. Vamos colocar 2 centímetros só por 10 aqui de subdivisão, tá? Pra não ficar muito quinado aí. E já vamos aqui nos nossos Effectors. Vamos pegar o nosso Displacer, vou segurar Shift para ele já cair aqui. Eu vou renomear esse cubo para água. Vou deixar o Displacer sem nome mesmo, porque ele só vai ter um na cena. E aí já vamos colocar uma câmera aqui. Vou ligar essa minha câmera. Vou zerar isso aqui. Isso aqui. E aqui em Focal Length eu vou colocar 200. E vamos afastar isso aqui. Eu vou dar uma rotacionada. Assim, ó, a gente vai ter uma câmera praticamente isométrica aqui, tá? Então aqui vai ser tipo menos 45, tá? Deixa eu colocar menos 45. Aqui eu vou zerar. Não, vai ser... Vamos procurar o nosso objeto aqui na cena. Selecionar o cubo aqui e apertar O para a gente enxergar ele. Beleza. E agora a gente pode pegar a nossa câmera aqui. E agora, como a gente está nesse ângulo absurdo aqui, né, a gente mexeu aqui no Focal Length e aí a gente meio que gera essa isometria automática na câmera. Então a gente não adianta ficar mexendo aqui, ó, que pode dar pau, tá? Então vamos só simplesmente apertar 2 aqui no centro e puxar para trás para a gente ter nosso cubo aqui no lugar certo, tá? Agora vamos aqui no nosso Displacer. Eu vou adicionar aqui um Noise, o nosso shader. Com o Noise aqui, tá aí. Vamos entrar no nosso Noise. Vamos colocar aqui o tipo de Noise, eu quero um Electric. Esse aqui. Vamos colocar 6 nos oitavos dele aqui. Vamos colocar 1000
na nossa escala aqui, tá? E vamos colocar aqui tipo animação 2% aí. A gente vai ter isso aqui. Vocês verem que fica bem pesado, né? Tá? Vou diminuir um pouco o ângulo dessa câmera aqui. A gente pode diminuir se estiver muito curvado. Selecionar a água, apertar O. A gente vai ficar um pouco mais assim, tá? Outra coisa, a gente pode dar um create e criar um null, colocar a câmera dentro também, porque a gente pode controlar a rotação desse jeito aqui, tá? Isso fica um pouco mais fácil, né? Vamos nomear isso aqui para a câmera. Agora vamos voltar aqui no nosso displacer, vir aqui na aba Object, vou colocar aqui planar e vou colocar mais Y, tá? Isso por quê? Porque aí a gente meio não deixa ficar distorcendo as laterais aqui, tá? Fica só em cima, right? Os outros atributos por enquanto estão bons, é isso aí mesmo. Agora a gente vai basicamente, vamos vir aqui no nosso render settings já vamos mudar de standard para physical, é o nosso render. Vamos clicar em effect também, e eu quero o ambient occlusion. E aí no physical, vamos deixar aqui por enquanto nossas subdivisões do ambient occlusion em 2, tá? Só por um momento. Vamos colocar 3, que vai ser metade do que a gente vai usar no final. Right? Aqui a gente vai... aqui já vai começar a ficar um pouco pesado, tá? E vamos criar um... Pode ser um floor mesmo. Se eu crio um floor... Vou criar um floor mesmo. Eu vou descer ele um pouco aqui. Mais ou menos aqui assim. Mais ou menos assim. E vamos criar uma textura aqui. Vamos jogar. Vamos criar também um sky. Estou fazendo isso tudo aqui para a gente começar a mexer com a textura, que é a parte mais pesada, vamos dizer assim, tá? O sky. Vou colocar aqui. E aí vamos pegar a mesma textura e jogar nesse sky. Ou no floor, clicar com o direito, colocar aqui uma composition tag. E composition com background, tá? Se a gente desligar a câmera, a gente vai ver que a gente agora tem um background infinito aqui, tá bom? E é legal porque o sky gera aí vai gerar um reflexo no nosso mar aqui, né? Então vamos já nomear a nossa textura para fundo, coisa simples mesmo. Já vamos criar outra textura que vamos chamar de água. Vamos jogar logo esse treco aqui para a gente começar a fazer essa bagunça. E aí vamos entrar nessa textura nossa. E aqui na textura a gente vai fazer o quê? A gente vai desligar o color, vai ligar a transparência, deixar o reflectância aqui também. Mas esse reflectância aqui a gente já vai deletar esse original. E vamos adicionar um DDX por enquanto, tá? Por enquanto. Vamos desligar ele aqui por enquanto. Aí vamos aqui na nossa textura do gradiente, do transparência, vamos colocar aqui um gradiente. E aqui nas refrações vamos colocar 2, tá? Para ficar, ter 2 de refração lá. E aqui no gradiente a gente vai vir aqui e vai colocar um circular, cadê? Radial, não. Um circular mesmo. Esse aqui, circular 2D, tá? E a gente vai clicar na textura aqui, vai vir aqui na nossa projeção dela. Vamos colocar ela flat. Aí eu vou ativar aqui o nosso Render Region, esse interativo Render Region, para a gente enxergar mais ou menos o que a gente está fazendo aqui mais rápido, tá? Porque senão fica muito demorado e a gente perde tempo. E aí, isso é bom por quê? Porque só de olhar aqui eu já vi que eu errei em alguma coisa aqui, se eu não me engano foi no modo, não é flat, é frontal. Vou colocar frontal aqui. Esperar o preview, tá? E agora vamos editar isso aqui. Vai ter que editar isso aqui, tá? Isso aqui que a gente vai ter que fazer. Olha lá no nosso preview aqui. Vamos ligar inclusive a nossa câmera pra gente ver o jeito que vai estar mesmo. Porque isso aqui é muito importante. Vamos mudar essas cores aqui também. Vamos colocar umas cores mais aquosas. Vou segurar Ctrl e clicar no nosso dot aqui pra gente duplicar. Vou escurecer esse aqui um pouco. Vou duplicar. Vou deletar esse preto. Escurecer bastante esse aqui. A gente
ter mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Tudo que está granulado aqui é por causa dos nossos render settings, tá? Daqui a pouco a gente vai mexer nisso. Vamos só aumentar um pouco aqui a luz da nossa água aqui. Beleza. Eu vou vir aqui na minha parada do fundo aqui, né? Na minha textura do fundo. E vou dar mais luz para ela também, porque tudo aqui agora vai ajudar a clarear essa cena, tá? Eu vou tirar a reflectância dela. Porque vai refletir lá dentro. Aí vamos voltar aqui na nossa textura de água, vamos ligar a nossa reflectância. A gente tem aqui agora a nossa reflectância, fica bem zoada aí. E como a gente já tinha adicionado o nosso type, né, que é o VGX, vamos aqui descer na nossa layer de Fresnel. Vou colocar aqui Dielectric e o preset água, water, aqui, tá? E aí vamos subir aqui. Vou nomear esse aqui, né, para reflexo. Aqui já, a gente pode diminuir um pouquinho aí se quiser, tá? A força disso aí. Se quiser 70 e pouco, vai vendo aqui. E aí aqui nesse render preview aqui, né, que a gente está usando em tempo real, você pode pegar essa setinha aqui e jogar ele um pouco mais para cima para a gente ver com mais clareza, tá? Você vê que já está funfando aqui a nossa textura, né? Esse escuro que a gente vê aqui dos lados pode ser controlado pelo gradiente. Tá? Então, se você afastar bastante esse gradiente aqui, você vai ter uma água mais clara, né? E se você jogar ainda mais para cá, vai ficar cada vez mais claro. Eu gosto dos cantos escuros porque numa água profunda é assim que funciona. A água é quase preta, tá? Mas a gente pode deixar ele um pouco mais claro se quiser. Você vê que já dá uns reflexos legais aí, né? As coisas podem mudar se a gente colocar luz, tá? Se colocar um pouco de luz aqui na cena. Beleza. Agora eu vou desligar o nosso render rapidinho aqui e vamos vir aqui no nosso objetos primitivos, vamos criar um landscape. Tá? Colocar o size dele coincidindo com a nossa composição aqui, é 400 por 400, né? E, vamos colocar a mesma textura do fundo por enquanto nele. Vamos ver como é que fica isso aqui. Agora vamos colocar um render região aí, porque aí ele dá um fundo, saca, pra gente aqui, ó. Ele dá como se fossem umas pedras, tá vendo? E esse landscape aqui, só um toque, se vocês quiserem criar uma ilha no meio do mar aqui, vocês já têm a ilha só com esse landscape, tá bom? Ah, claro, se a gente vier aqui no render preview aqui, vier em physical, colocar subdivision aqui tipo em 6, que seria achado ou não? Desculpa. Deixa eu clicar com direito que eu já nem lembro. Se vocês mudarem algum desses parâmetros e não souberem qual que é o parâmetro certo, o número, só clicar com direito e reset to default, tá? Então aqui é 2. E aqui na verdade a gente vai usar 6 no final, né? Então a gente pode colocar no máximo aqui, colocar 6, e aí você vai ter um render preview mais acurado do que realmente vai ser essa cena sua, tá? Não é prático de trabalhar com esses parâmetros altos, tá? Com esse parâmetro aqui. Mas se você quer realmente ter um preview de um certo ponto para ver como é que tá, você tem que usar esse parâmetro mais alto aqui. Right? Estou mostrando isso só para vocês verem que a gente vai fazer com a torrezinha lá, mas você pode fazer com pedras e tal, né? Você pode criar uma paisagem aqui numa boa, criar uma prainha aí. Eu vou clicar fora aqui para selecionar o nosso objeto. Tá vendo? Vou deixar rolar tudo aí não, porque vai demorar pra cacete. Aí vamos voltar aqui no físico, vamos deixar aqui em 4. Vou deixar 4.5, que é um meio termo aqui. E esse landscape nosso não vai ter tudo isso aqui, vai ter 140, não, menos. Vai ter bem menos na real, vai ser... Ele precisa ter umas pedrinhas embaixo, mas ele não precisa ser visível pra gente, tá? Pode mudar mais ou menos aqui também, ó. A gente tem essas pedras aí embaixo.
quiser dar mais ganho para elas aí, né? Fazer uns vales submarinos aí, vocês mexam nesses parâmetros aqui, porque daí você vai gerar esses efeitos lá embaixo, tá vendo? Ó. Tá? Beleza, aí vamos criar um cubo aqui, nossos cubitos. Vamos ligar a nossa interação aqui, porque senão fica muito puxado. Vou colocar 50 por 50 aqui, eu acho que é esse tamanho que tá legal. Se não ficar idêntico à nossa referência, o que eu já fiz lá, não tem galho não, viu? Vamos criar uma outra textura aqui, colocar a torre, assim, essa textura, jogar nela, vamos abrir. Eu não acho que eu queira cor, mas beleza, vamos deixar só reflectância. Vamos deletar esse canal original aqui de especular, vamos adicionar um DDX, vou ver aqui no nosso Fresnel. Eu quero um dielétrico mesmo, deixa eu ver se é ele. Não, um conductor. Eu quero gold. Tá? Esse aqui que eu quero. E aí, cara, acho que em roughness eu vou deixar 25. Isso já vai pesar violentamente o nosso tempo de render, mas gera um tipo de efeito muito legal, tá? E tá granulado assim porque não tá na qualidade máxima, mas você vê que fica uma textura dourada, mas ao mesmo tempo tem esses reflexos fortes, né, do ouro e tal. Você pode diminuir um pouco a força desse roughness aqui, ó, mas em essência seria mais ou menos isso aqui. Uma coisa que a gente pode fazer também aqui é diminuir um pouco a nossa força de reflexo, né? Porque aí ele vai ficar um pouco menos brilhante aqui, porque a gente pode colocar uma luz aqui para dar um ganho aqui de brilho interno na água e tal, saca? Né? Esses reflexos que a gente está vendo aqui, algumas coisas dessas são por causa da luz, tá? As sombras lá embaixo. E aí, se você estiver curioso de como vai ficar realmente essa textura aqui, você vem aqui no nosso Physical Render e põe aqui para 6 logo e diminui o tamanho do nosso preview só para a torre aqui, ó, e a gente tem uma ideia de quão limpo ele vai ficar lá ou não. Como ainda está granulado aqui, então a gente vai ter que vir aqui em Sampling Quality e jogar aqui para Height. Isso sim seria o nosso render final. Só que aí, né, a coisa já vai ficar, se a gente olhar o tempo de render aqui, antes estava levando 10 segundos por frame, agora vai levar aí uns minutos. É isso, mas você já vê aqui que limpou, ó. Onde começou a dar o render, você já vê que está limpando, tá? Nem vou seguir adiante aqui porque eu sei que vai ficar limpinho lá, mas talvez eu possa diminuir um pouquinho esse roughness aqui, deixar para 15. Deixa eu ver como é que ficaria. Aqui ele fica mais reflexivo. E deixa eu só diminuir nossa área de render, vou deixar bem aqui, ó. Vamos ver quanto tempo que demora para ver só esse trechinho aqui. Deu 51 segundos, tá? Para esse preview aqui. É pesado, né? Não é brincadeira não. Mas ficou menos do que se tivesse 25% de roughness aqui, tá? Então vamos deixar isso aqui em low pra gente trabalhar, né? Só fica difícil a gente ver as coisas aqui. Vamos também criar aqui um outro objeto que é nosso tubo. Tube. Vamos desligar nosso render interativo ali. Esse tube aqui vai ser exatamente isso aqui que eu estou fazendo mesmo, tá? Vamos só aumentar os segmentos de rotação dele para 100, para ficar mais maciozinho ali. Dar um slice nele também. Vamos jogar nosso slice mais para cá. Quero seguir como se fosse uma fortaleza, saca? Não sei se não é nada muito hiperrealista. A gente joga a mesma textura aqui. Aqui só pra gente ver se tá tudo certo. Tem reflexos bem legais ali na nossa
essa base. Esse reflexo aqui é muito legal, é um reflexo do ouro na água. Parece que minha muralha ficou um pouco mais alta do que eu tinha feito ontem, mas ela ficou legal porque ela ficou enterrada nas pedras aqui, ó, então dá um efeito bem doido. Alright, deixa eu só pensar no negócio aqui. Tá, aí vamos então pegar e vamos criar um outro cubo. Vamos colocar ele 5x5 aqui. Vamos ligar nosso render região. Vou colocar esse cubo nosso aqui dentro de um cloner. Apertar Ctrl e render out. E esse modo aqui do nosso cubo, do nosso cloner, vai ser radial. Deixa eu ver isso aqui. Vou colocar 90. Vou abrir. Vou encaixar isso aqui. É só ajeitar aí para centralizar isso, tá? Isso aqui. Aí, né, o número que vocês acharem que deve aí, vou colocar aqui uns 20 desses trequinhos. Vou duplicar esse cubo aqui dentro do nosso cloner e vou aumentar um dos tamanhos deles aqui. Fazer assim, ó. Deixa aí 30, vai, número redondo. E no nosso cloner eu vou colocar aqui detalhes, o nome dele. Eu vou pegar e vou vir aqui no nosso Start and End Angle e vou mexer nisso aqui, ó. Tá? Não quero no ar aqui nada, né? E aí a textura é a mesma. Então vamos colocar a textura de ouro. Voltar no nosso render, nosso preview aqui, só pra gente ver. E é isso aí, olha lá. Tá? Esse reflexo forte que vocês estão vendo aqui, ó, que está acontecendo, isso é por causa da luz, tá? Por isso que é importante às vezes colocar uma fonte de luz na cena. Qualquer tipo de fonte de luz. Se a gente duplicar esse aqui, por exemplo, a gente pode conseguir até algum efeito diferente. Vou pegar ela aqui, ó, vamos no nosso X, colocar ela invertida e ver o que acontece. Porque a gente não tem sombra nessa cena, certo? A gente não tem sombra nenhuma. Tudo que a gente está vendo aqui são reflexos e são gerados pelo Ambient Occlusion, né, que é aquela sombra de proximidade. Então esses reflexos que a gente está vendo na água aqui, ó, e a própria estrutura de ouro, esse aqui embaixo, são coisas geradas pelas luzes, essas duas fontes de luz que a gente colocou, tá? Então, às vezes é legal colocar umas fontes de luz mesmo que você não use sombra com elas, tá? A gente não vai usar mesmo. A gente vai usar a sombra do próprio Ambient Occlusion, que é essa sombra aqui e as sombras que ele gera internamente nos objetos. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é, se vocês quiserem, é dar um roughness na nossa água, tá? Para isso a gente pode vir aqui no DGX dela, colocar aqui 25, por exemplo. Isso vai começar a ter um blur na água aqui. É porque, assim, tipo, a gente sabe que a água não é uma coisa tão perfeitamente límpida como a gente está fazendo aqui, né? Mas se a gente fizer isso, o tempo de render vai aumentar assim exponencialmente, porque vai ficar muito pesado. É assim, para renderizar um frame, beleza, vocês podem fazer essa brincadeira aí. Mas para trabalhar com animação não é legal brincar com esse negócio aqui, tá? Você pode mexer inclusive no blurriness aqui da própria transparência, né, que está aqui embaixo, esse treco. Se aumentar bastante, você vai ter praticamente uma água suja e invisível, né? Você só vai entender esse efeito, como ele funciona, na hora que você colocar a qualidade total do render. Isso vai ocasionar o quê? Você não vai enxergar direito o fundo da água. Ela vai ficar como se fosse uma água mais turva, né? Em última análise, toda a água ela é meio turva, mesmo uma água muito limpa. Se você tem uma certa profundidade, ela vai ser meio turva porque você não enxerga muito bem o fundo. Então você vê que porque a gente acrescentou um nível de blurriness tão grande, a gente não enxerga nada. Então ela parece que está uma água suja aqui. Tá? Então a forma de você criar esse tipo de efeito, talvez aqui 50 fosse um pouco mais interessante. É teste, cara. Isso aqui é teste. Não tem uma fórmula mágica, saca? Eu fui testando até chegar nesse ponto aqui que eu falei, não, agora tá legal, eu gostei do resultado. Esse lance do blurriness aqui eu testei bastante também, mas eu não quis usar porque eu queria uma água bem
bem limpinha mesmo, né? E aqui a gente vê que ela está bem caudalosa. Então eu vou deixar isso aqui no 0, do jeito que eu tinha feito. E aí vamos criar uma rosquinha aqui, um torus. Vou pegar esse torus aqui, diminuir bastante o tamanho dele aqui. Mas eu vou deixar ele lá embaixo da água, tá? E vou colocar também a textura de... eu vou chamar de cano, que basicamente é isso que eu vejo ele sendo lá embaixo dessa água, tá? Ele vai ficar lá só como um enfeite mesmo, vamos dizer assim, pra gente ter como se fosse um objeto refletido lá embaixo, né? Como se fosse parte da estrutura principal dessa torre aí, desse castelo, seja lá o que for. Inclusive parece que essa composição ficou mais bonita do que a que eu tinha feito antes. E aí vamos criar a nossa bandeirinha. Para criar a bandeirinha eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um novo projeto aqui. Vou criar um cilindro. Vou deixar ele bem fininho aqui, vou colocar ele com, sei lá, 5 por enquanto, tá? Vamos criar aqui um polígono. E esse polígono aqui eu vou deixar ele em... não, pode ser assim. E aí eu vou triangular ele, tá? Tem a opção aqui de triangular, eu vou triangular. Agora que eu deveria estar olhando a minha posição. Vai ser mais... na verdade eu vou deixar mais Z. E eu vou rotacionar ele para cá. Vou fazer isso aqui. Tira Shift, rotacionar em 90. Vou só puxar isso aqui e fazer isso aqui, ó. E vou pegar nesse pontinho nosso, dar um squash nele, jogar para cá. Vamos diminuir já esse cilindro aqui, vamos colocar ele com 2. Tá? Tem que ser bem pouquinho mesmo. Essa bandeira aqui é bem improvisada, tá, galera? Não é nada muito realista, é só pra gente ter algum objeto lá em cima, né? Acho que fica legal se a gente colocar isso aqui. Tá? E aí o que rola? A gente pega esse polígono e vamos aumentar o segmento dele aqui para 100, por exemplo. Vou mostrar o display aqui, tá? Não sei se vai precisar disso tudo, mas a gente põe aqui 50 então. E a gente vem aqui no nossos effectors, vamos pegar o Wind, tá? Eu vou segurar Shift, vou colocar o Wind aqui. E a gente vai ter isso aqui, ó. E vamos só setar esse Wind da forma que a gente quer mesmo. A gente quer uma certa amplitude, mas a gente quer um size menor, né? Então a gente quer uma amplitude... Quanto menor o size, mais rápido o vento, né? Seria mais ou menos isso. Vamos aumentar isso aqui assim. Tá? Uma ótima forma de você criar uma bandeira. Deixa eu separar isso aqui. A gente pode deixar nossa frequência em 8 aqui. Tá? Então você tem a bandeirola aí, right? Vou selecionar os dois aqui, dar um Alt G, a gente unir. Vou criar um novo livro, colocar isso aqui, bandeira. E vamos só dar um Ctrl C e vir para o nosso projeto aqui. Desligar nosso interativo Reagian. Um Ctrl V. Vamos pegar essa bandeira e jogar lá em cima e vamos diminuir horrorosamente o tamanho dela. Vamos selecionar o nosso S aqui, ó. Colocar aqui 0.2, eu acho. 0.2, segurar Ctrl, dá um Enter. Aqui você coloca em todos ali, tá? Mais ou menos aqui. Óbvio que a gente vai ter que rotacionar ela um pouquinho aqui, menos 45, né, que é o ângulo da nossa câmera. This is it, né? Essa é a nossa bandeirola. Vamos criar uma nova textura para ela aqui. Vamos colocar uma no nosso cilindro, que é a nossa base. E aí no cilindro a gente já vai tirar o reflectance. E aqui em cor a gente vai chegar lá embaixo. Aqui, ó. Vamos colocar tipo 150. Pra gente ter essa cor aqui. Vamos colocar... já tá lá, né? Vamos criar uma... Na verdade, vamos
duplicar essa aqui. Vamos colocar essa aqui uma cor mais viva. Tá? Vou jogar lá. E a gente vai ter a flag. Right? E a gente pode diminuir um pouco esse brilho, né? A gente precisa disso tudo. Então a gente pode colocar a luminância aqui e deixar uma bandeira mais fluorescente lá. Não fica ruim, né? Desligar nosso render aqui. Vou aqui no meus settings, vou colocar tudo no máximo e vamos dar um render preview aqui. Bom, estamos chegando aqui no fim do nosso render preview, né? Tá 9 minutos já para um frame. Tá? Por isso que eu não dei um render de animação nisso aí. Terminando os cantinhos ali. E, inclusive uma coisa que eu reparei bastante é que sempre quando o render pega nas texturas de ouro aqui, que é onde a gente colocou aquele blur super forte, é onde realmente trava e fica um tempão. Tá? Então 80% do tempo de render está nessa torre aqui, nesses negocinhos aqui. Então, o problema de você usar o Physical Render é isso, né? Como ele não é acelerado via GPU, ele demora mais para você ter um preview no final, né? Mas é isso aí, ó. Você vê que tá pronto, a gente não tem muito mais coisa para fazer, tinha sido isso aqui que eu fiz mesmo. Acho que vocês podem também brincar aí, fazer o que vocês tiverem a fim de fazer aí, e alterar as coisas, criar montanhas aqui, ilhas e não sei o que, pode colocar um barquinho aí também. É só uma ideia para vocês verem como funciona e mostrar também que dá para fazer com ferramenta interna do Cinema 4D, né, com Physical Render. Claro, não fica tão bom quanto fica no Octane Render, porque realmente esses renderizadores externos eles são muito foda, mas dá para fazer muita coisa. A gente fez aqui rapidinho isso aqui, se a gente ficar realmente o dia inteiro tweakando essas paradas aqui, a gente consegue fazer igual, tá? Então é só para vocês terem uma ideia de como funciona, reflexo de água e tal. Lembrando que isso aqui tá tudo animado, né? Se a gente voltar aqui e perder nosso preview, a gente pode lembrar que a nossa bandeirinha tá animada, nossa água tá animada, mas eu não daria um render de animação com essa torre desse jeito aqui. Eu mudaria essas texturas pra gente ter um render preview mais rápido, right? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo tutorial. Valeu!